Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala primeiro abordando duas questões centrais que têm sido levantadas aqui por aqueles contrários à diferenciação do ICMS interestadual para a Zona Franca de Manaus. Em primeiro lugar, por que uma alíquota diferenciada, senhor presidente? Porque é a Zona Franca de Manaus. Só por essa razão. Zona Franca de Manaus, senador Armando. Eu ouvi Vossa Excelência com muita atenção mesmo, porque aprendo muito com Vossa Excelência. Eu peço silêncio ao plenário. Com a palavra a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, veja, inclusive o senador Armando, que disse que o que está acontecendo é que nós estamos ampliando benefícios. Não é isso que está acontecendo. Nós estamos somente mantendo o status quo da Zona Franca de Manaus. Vejam os senhores e as senhoras. O que propõe a emenda do senador Suplicy? Levar o ICMS da Zona Franca de Manaus para 7% e, portanto, igualar a todas as regiões do Brasil fora o Sudeste e o Sul do Brasil. Isso, em outras palavras, senhor presidente, é acabar com a Zona Franca de Manaus. Isso. Peço novamente silêncio ao plenário. Na sala 3 está tendo um telão. Quem quiser se dirigir à sala 3, silêncio, senadora Vanessa Graziotin, com a palavra. Isso, senhor presidente, é acabar com a Zona Franca de Manaus, senador Armando. Quando Vossa Excelência propõe que o ICMS da Zona Franca fique igual a de todo o Norte e Nordeste, em outras palavras, estamos falando de acabar com a Zona Franca de Manaus. Mas a emenda que nós vamos votar, eu ouvi a proposta alternativa de Vossa Excelência. E o projeto não é terminativo nessa comissão. O projeto termina no plenário da Casa. Mas o que nós vamos votar agora, senador Armando, é a emenda apresentada pelo senador Suplicy. E a emenda apresentada pelo senador Suplicy acaba com a Zona Franca a partir do momento em que iguala a situação dela às demais unidades da federação. Segundo mito, a Zona Franca de Manaus produz uma grande isenção, uma grande renúncia tributária no Brasil. Eu não quero repetir os dados que foram falados aqui. Eu não vou, senadora Cátia, discutir o IDH do meu estado com o do vosso estado. Eu acho que nós temos que nos juntar, senadora Cátia. Estado de Tocantins, estado do Acre, do Pará, do Amazonas, do Ceará, da Bahia, Pernambuco, para discutir a diferença dos nossos IDHs em relação ao IDH de São Paulo. Que o que nós queremos é chegar à mesma condição que eles já chegaram. Vamos pegar um exemplo. Nós temos uma lei de informática que vale para o Brasil inteiro. Para onde foi a indústria de informática? Para o Amazonas, que todo mundo reclamava, e que, aliás, nós enfrentamos uma guerra fiscal contra São Paulo, uma guerra ilegal e inconstitucional, não foi para o Amazonas. A indústria de informática está em mais de 70% em São Paulo. Em São Paulo é lá que está a indústria. A indústria de informática está lá, não está em Pernambuco, não está no Amazonas, não está nem no Paraná, senador Sérgio. Está lá, no estado de São Paulo. Mas eu não quero lutar contra São Paulo, não. O que nós queremos é somente ter a condição e os meios de chegar onde São Paulo já chegou, com o nível de desenvolvimento que tem. E outra coisa, não há... Quem que pode imaginar, senhores senadores... Quem que pode imaginar um Estado brasileiro que, apesar, e não estou falando só do Amazonas, a Zona Franca não é só do Amazonas, ela pega grande parte da Amazônia brasileira, um modelo que participa com 1,6% do PIB. Como é que pode ameaçar o Brasil? Uma região que, apesar de ter 60% do território brasileiro que tem a Amazônia, só o Amazonas 1,5 milhão de quilômetros quadrados dos 8,5 milhões do Brasil, que sequer tem estrada para chegar até lá. Ontem eu ouvi no plenário para dizer o seguinte, foi um senador, colega nosso aqui, dizendo o seguinte: eu sou revendedor de motocicleta, não entendo por que as motocicletas ficam em cima de uma barcaça uma semana para chegar no meu estado para poder ser comercializado. Sabe por quê? Porque se não for assim, nós não teríamos nada lá. Terra sem ninguém é terra sem dono. E a Amazônia é a maior riqueza que tem esse país. Zona Franca não é um projeto do Amazonas, não é um projeto da Amazônia, é um projeto de país. De país. Nós não queremos nada mais do que nós temos hoje, senador Armando. Nós vamos sentar para discutir isso.
Não tem problema, eu falei isso para o senador Aloysio ontem. Vamos sentar, não queremos nada mais, mas não podemos perder o que tem. E a emenda do senador Suplicy tira, sim, da Zona Franca de Manaus muito, senador Armando. Tira muito da Zona Franca de Manaus. E mais, a legislação brasileira, ela orienta a Zona Franca de Manaus, o senador Delcídio sabe disso, ela não regula a Zona Franca. Quem regula a Zona Franca de Manaus é o governo federal, porque para lá só vão as fábricas que o governo federal deixa aí. É o Ministério da Fazenda, de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, que aprovam necessariamente um PPB para que as indústrias cheguem lá. Então, nós não somos ameaça para ninguém, absolutamente ninguém. Eu vou dar um exemplo do que eu estou dizendo. Há anos nós brigamos, senadora Ana Amélia, para aprovar um PPB para a indústria Adidas produzir calçado de alto rendimento, tênis para atletas de alto rendimento, que nenhum estado do Brasil produz. Até agora o PPB não foi aprovado e não será, sabe por quê? Para não permitir qualquer ameaça que seja ao polo calçadista do Rio Grande do Sul, senadora, e do estado de São Paulo. Estou concluindo. Então, veja, nós temos um polo com setores da economia de produção muito clara, duas rodas, eletroeletrônico. Então, é isso, nós não somos ameaça para ninguém. E vamos parar de falar, gente, de renúncia fiscal. O Brasil enfrenta uma crise econômica que é internacional. E a desoneração que o governo está dando, o governo federal, só esse ano vai chegar a 53 bilhões de reais. 53 bilhões. Para quem? Indústria automobilística. Para a indústria branca, onde estão essas indústrias? Estão lá no estado de São Paulo, grande parte delas. Então, eu estou pedindo aqui o apoio do Nordeste, do Norte. Vamos primeiro dar uma sinalização, sim, à Zona Franca, e depois vamos sentar para ver, é 12? É 12. Ganha mais a Zona Franca, vamos discutir, estamos abertos ao debate, não queremos ter nada mais, queremos ter sim a Zona Franca continuando a existir para ajudar o Brasil e principalmente a preservação da floresta amazônica, que eu repito aqui, é o maior patrimônio, o senador Sérgio sabe disso, é o maior patrimônio que tem o nosso país. Muito obrigado.